O inimigo não precisa fazer muito para te desviar do caminho de Deus. Basta que ele te mantenha ocupado. Essa frase já me pegou e já me doeu tantas vezes, mas ela é sim uma verdade. Quantas e quantas vezes começam a surgir tantas coisas, a gente começa a ter tantos projetos, a gente começa a querer resolver tanta coisa, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, coisa de trabalho, coisa da vida, e a gente quer ser a mulher perfeita, a gente quer cozinhar, a gente quer cuidar de filho, quer cuidar de marido, quer fazer exercício físico, quer ser uma baita profissional, quer manter a casa arrumada, quer ser estilosa, quer ser influencer, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e no fim acaba não sobrando tempo para realmente a gente rezar. Ou a gente se entrega àquelas orações mais repetidas. Você às vezes até reza um terço, uma Ave Maria, mas sem prestar muita atenção, reza meio dormindo. Não tem aquele momento que você realmente ora e se conecta com Deus. E nisso a gente acaba se perdendo. É muito fácil, no meio disso tudo, no meio dessa confusão da vida, no meio de um monte de ocupação, a gente tá com tanto barulho na nossa cabeça e no nosso coração a ponto de a gente não conseguir mais ouvir a voz de Deus e não saber mais o caminho. E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Eclesiástico, capítulo 11, versículo 10 e seguintes, que diz assim, olha só que interessante. Filho, não acumule tantas coisas para fazer. Se você as multiplicar, acabará sem acertar. Se correr muito, não alcançará a meta. E se quiser fugir, não conseguirá escapar. A gente que trabalha, se afadiga e se apressa, e mesmo assim fica para trás. Há quem seja fraco e necessitado de socorro, carente de forças e rico de misérias. O Senhor, porém, olha para tais pessoas com benevolência e as reergue da humilhação, fazendo-as levantar a cabeça, e com isso muitos ficam admirados. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, tudo vem do Senhor. Sabedoria, bom senso e conhecimento da lei provém do Senhor, e dele procedem o amor e a prática das boas obras. Mas veja só, gente, que interessante esse comecinho, né? Filho, não acumule tantas coisas para fazer. Porque se você multiplicar muitas coisas para fazer, você vai acabar sem acertar. Ou seja, se você ficar colocando tanta coisa para fazer, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada bem, você não vai conseguir fazer nada certo. Você vai ter tantas coisas e você não vai conseguir cumpri-las, né? Cumprir todas elas da forma adequada. Não vai acertar o alvo, acertar o objetivo de cada uma dessas coisas. Se você correr muito, você não vai alcançar a meta. Né? Você corre e não chega lá. Sabe às vezes quando a gente tem a sensação de, nossa, eu tô correndo tanto, tô fazendo tanto, tô trabalhando tanto, tô batalhando tanto e parece que nada acontece, parece que eu não saio do lugar, parece que eu só tô enxugando gelo. Pois é, às vezes a gente tá acumulando coisas demais. E se quiser fugir, não conseguirá escapar. Olha só, às vezes a gente fala assim, eu preciso de um descanso, eu preciso de um tempo, eu preciso sair um pouco disso, e simplesmente não dá, você não consegue. Você fala, não, hoje eu vou descansar, e começa a surgir um monte de incêndio que você tem que apagar, você fala, não, hoje eu vou parar, e começa a acontecer isso, aquilo, outro, e você não consegue fugir daquele contexto, fugir daquela loucura. E aí a palavra diz para nós, que Deus, ele olha com misericórdia para as nossas fraquezas, e é Ele quem tem o poder de realizar tudo. Então, quantas vezes a gente fica tentando, acumulando coisas demais para fazer, e tentando realizar um monte de coisa, e a gente não abre espaço para a graça de Deus, para que Deus nos mostre aquilo que Ele quer, para que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza, para que a gente se una a Ele, para que a gente se fortaleça espiritualmente. E, gente, é muito difícil a gente não acumular muita coisa para fazer. Se você, imagino que você tenha muito de parecido comigo, que é ser justamente essa mulher que quer dar conta de tudo, que quer fazer tudo, que é profissional, que é mãe, que é esposa, que é dona de casa, que é cristã, que quer ter amigos, que quer cuidar de si mesmo, que quer fazer um monte de coisa. E, gente, se de vez em quando a gente não parar, se de vez em quando a gente não aprender a dizer não para algumas coisas, a gente fica louca. E eu quase fiquei. De verdade, foi muito difícil para mim e ainda é. Eu tenho praticado mais, mas ainda é muito difícil dizer não. Dizer não para quem precisa, de mim, não quem precisa de mim no sentido de uma necessidade efetiva, mas quem espera às vezes algo de mim.
alguma questão de trabalho, né? Ou às vezes até um evento social que talvez roube ali um tempo, um momento que seria para a família, o que seria para Deus. É muito difícil a gente dizer não. Porque hoje em dia, quando a gente tira um tempo, né? Quando uma pessoa tira um tempo para descansar, tira um tempo para respirar, automaticamente já vem aquela culpa, aquela ideia de que, nossa, eu tô sendo preguiçoso, nossa, eu não tô sendo produtivo, nossa, eu tô falhando, e você se sente um lixo porque você está descansando. E não, o descanso ele é importante, né? Tem ainda uma outra passagem no Evangelho que Jesus, né, antes de enviar os discípulos ali para pregar, ele levou os discípulos para descansarem um pouco, né, para que eles pudessem se preparar. Então, a gente ficar querendo fazer muita coisa, pegar a nossa agenda e preencher toda a nossa agenda com atividades, isso não é bom, não é saudável. E eu falo isso com propriedade, porque antes de trazer qualquer palavra aqui para vocês, Deus antes fala no meu coração, né? E eu me recordo que teve uma vez que tinha uma aplicação para uma mentoria que era de uma pessoa, um cara muito top assim no mercado, que falava muito desse aspecto de gestão de tempo e tal. E ele fez uma sessão comigo, e nessa sessão ele abria a agenda, a gente abria a agenda, né? E aí eu falava para ele o que eu fazia em cada horário, o que eu tinha de atividades e o que eu queria incluir nas minhas atividades. E a proposta dele para aquele encontro era: bom, eu vou te orientar como você organiza a sua agenda para você encaixar no seu dia a dia esses seus projetos, essas coisas novas que você quer. E aí eu falei para ele, falei assim: olha, eu quero isso, quero aquilo outro, a minha agenda é isso aqui. E ele ficou um tempo em silêncio. E aí ele olhou para mim e falou assim: Patrícia, não tem como. Ele falou: eu trabalho há muitos anos nesse mercado, eu sou muito bom nisso, mas é impossível, né? Não tem como encaixar tudo que você quer na sua agenda, sem isso prejudicar o seu sono, sem isso prejudicar a sua saúde. Não tem como. Alguma coisa você vai ter que dizer não. Alguma coisa você vai precisar, né, abdicar para conseguir atender as demais. E aquilo me chocou. Eu falei: nossa, se um expert tá falando isso pra mim, porque realmente, né, o que eu tô querendo fazer é algo que é impossível. Eu tô querendo dar conta de uma rotina e de um nível de atividades que eu nunca vou dar. E aí que eu comecei, então, né, a refletir a ponto de chegar hoje, né, nessa virada de ano, e dissolvido a sociedade de advocacia que eu tinha, para conduzir a minha advocacia de um modo diferente, com um número mais restrito, mais reduzido de clientes, oferecendo um trabalho mais personalizado que eu realmente quero oferecer, mas também tendo mais tempo para minha família, mais tempo para minha filha, mais tempo para Deus, que eram coisas que eu estava sentindo muita falta. Então, a reflexão de hoje é nesse sentido, né? É um questionamento: será que você não está hoje acumulando coisas demais para fazer? Será que você realmente precisa acumular tantas coisas? Será que essa sensação que você tem de que você nunca chega lá, de que você nunca acerta, de que você está sempre fracassando, de que você está sempre correndo e nunca consegue resolver nada, e que quando você quer parar você não consegue, não é talvez porque você mesma está acumulando coisas demais? Você mesma está trazendo coisas demais para você, está trazendo pesos que não são seus, responsabilidades que não são suas, e não tem conseguido dizer não para algumas coisas? Será? E aí então, né, se você estiver nesse momento que você está um pouco na dúvida, lembre-se dessa palavra então, né, de Eclesiástico 11:10. Não acumule coisas demais. Mas Patrícia, para que eu vou dizer não? Como que eu vou fazer isso? Então, que essa seja uma oração para você hoje, né? Tanto para essa reflexão sobre estar acumulando coisas demais, mas pedir para Deus, sabe? Peça para o Espírito Santo te iluminar, peça para o Espírito Santo te mostrar o que é que você precisa dizer não, o que é que você precisa mudar para estar sempre aberto a Deus, né? E pode ser que ele te peça para abdicar de algo que você não queira. Pode ser que seja muito doloroso você abdicar de algo, né? Para mim foi muito doloroso pensar em dissolver a minha sociedade. Era uma sociedade que ia bem. Eu ia bem na minha advocacia, eu tinha um escritório lindíssimo, mas Deus falou no meu coração: isso está te afastando de mim, te afastando da minha vontade para você. Isso tá sugando, né? Tá tomando toda a sua energia, e era uma energia que eu gostava de dedicar para aquilo, e não tá sobrando para aquilo que é a minha vontade para você. Então Deus me pediu para abrir mão de algo que estava caminhando bem. Tanto que é engraçado, quando eu falo que eu dissolvi a sociedade, as pessoas falam: nossa, mas brigou, deu errado? Não, estava dando certo. Mas Deus me pediu para ir para um outro caminho, né? Então, às vezes, o que Ele vai te pedir vai ser algo difícil.
mas que eu tenho certeza que vai valer a pena, até porque se não fosse essa escolha eu não estaria aqui gravando esses vídeos para vocês. Então, que o Espírito Santo te ajude a encontrar aquilo que você precisa dizer não, aquilo que você precisa dizer sim, encontrar o caminho para ter tempo para Deus e para aquilo que Ele espera de você.